No final da década de 70, a Inglaterra vivia um cenário bem conturbado. O movimento punk florescia, o futebol inglês dominava a Europa e, em paralelo, Margaret Thatcher chegava ao poder. A Dama de Ferro teve que lidar com duas frentes de rebeldia, os punks e os hooligans. Eu sou o Fernando Martinho e esse é o 5º episódio de Noites Europeias, um podcast produzido pela Corner. Nesse episódio, a gente vai conversar com Tim Vickery sobre a cidade de Liverpool, sobre o Liverpool e sobre as semelhanças entre Liverpool e Madrid que fizeram a final de 2018. Tim, fala das suas memórias da Inglaterra daquela época, você que era um adolescente ali no final dos anos 70, como vivia o país naquele momento? A década de 70 é um campo de batalha na política na Inglaterra. Ainda hoje, a direita sempre está acusando a esquerda de querer voltar para a década de 70. Por motivos óbvios, foi a época quando a percentagem do PIB ganhado pelos trabalhadores era o mais alto na história, até quando os índices de felicidade eram mais altos na história. A minha própria família, no início da década, a gente não tinha nem televisão, geladeira, máquina de lavar, carro, telefone e tal. Nem tudo essas coisas a gente conseguiu durante a década, mas a grande maioria. Então era uma época de uma mudança, melhoria no padrão da vida. Mas era um momento em que era óbvio que o modelo estava ficando esgotado. O modelo de emprego pleno, claramente, fazia os sindicatos muito fortes. Então, os sindicatos eram sempre em condições de pedir aumento. Aí os patrões, para manter o lucro, aumentavam os preços e virou esse modelo, depois de 3 décadas, virou inflacionário, especialmente quando você adiciona crise de petróleo depois de 7.3. Então, aquele modelo era claramente perto de final, claramente sobre estresse. Politicamente tinha várias consequências. No lado direito até se falava de uma possibilidade de um golpe. No lado esquerdo tinha quem estava pensando nas condições revolucionárias. Até o próprio surgimento de punk em 76, 77 já estava mostrando um subido de desemprego pela primeira vez. Então era óbvio que alguma coisa ia mudar. E isso foi o clima que a gente estava morando naquela década. Liverpool era considerado um reduto anti-Thatcher. E, meio ao governo dela, os Reds dominaram a Europa e levaram a pior imagem do país para o mundo todo, sobretudo naquele episódio de Heysel, em 1985. Esse episódio tem a ver com o cenário político inglês, Tim, e o futebol acabava sendo a maior válvula de escape da sociedade, e também tinha música, né? Quais bandas te marcaram nessa época? The Police? O que você ouvia naquela época? Eu acho altamente possível que na cidade de Liverpool o futebol estava servindo como um tipo de válvula de escape, né? O Liverpool foi uma cidade que estava sofrendo muito economicamente. Era o porto do Império. Então, quando a Inglaterra virou para a União Europeia e tal, Liverpool ficou um pouco sem função. Foi uma das cidades mais pobres da Europa Ocidental. É também uma cidade com um senso muito forte da identidade, de solidariedade. Mas, em linhas gerais, o futebol naquela época era muito mais uma coisa da extrema direita. Quando você tem uma situação onde desemprego está aumentando, a questão de imigração sempre chega à tona. Aí a questão de raça chega à tona, com os imigrantes que chegaram na década de 50 e 60 de Ásia e do Caribe, virou muito importante nessa década. A gente estava vendo a primeira geração de ingleses negros como jogadores, mas nos arquibancadas era difícil, era complicado ser negro e frequentar estádio. Teve um partido político chamado National Front, um partido fascista, que usava o futebol de uma maneira de recrutar. Em alguns clubes isso foi mais forte do que outros. O clube que eu lembro eles fazendo isso com mais sucesso foi o Chelsea. Então, se futebol pertencia mais ao lado direito, música
era mais no lado esquerdo. O punk poderia ter virado uma coisa nihilista, mas eu acho que houve dois fatores que impediram isso. Um foi a presença de Joe Strummer, The Clash, que era um pensador mais da esquerda, o pensador mais importante. E outra era um tipo de união entre punk e reggae, que aconteceu em função de uma reação de um discurso no palco incrivelmente racista de Eric Clapton, um cara que a carreira dele toda é baseada na música negra americana, até reggae também, e ele fez um discurso racista, anti-imigrante. E isso gera uma reação muito grande. Surgiu um movimento chamado Rock Against Racism, rock contra racismo, que juntou punk e reggae. Então, essa clima foi muito importante no sentido de construir uma contracultura multicultural. As bandas mais importantes, os Sex Pistols brilharam pouco durante pouco tempo, mas brilharam muito durante pouco tempo. The Clash era muito importante, mas logo partiram para conquistar outros bandos. A banda com mais influência até política, eu acho que no início da década, foi The Jam, que é pouco conhecido aqui, mas foi uma banda de garotos de conjunto habitacional feito para garotos de conjunto habitacional. Eu adorava, foi a minha banda preferida, mas com distância de tempo, a banda de longe mais importante, o movimento de longe mais importante foi The Specials. The Specials tocava, vem um pouco dessa aliança de punk e reggae, porque The Specials tocava ska. Ska é música jamaicana antes de reggae, mais rápido. Então, dá para tocar ska com energia de punk. E The Specials, a coisa importante dos Specials era uma banda multirracial. O movimento deles se chamava Two Tone. Foi um movimento muito importante. E nenhum documentário daquela época da vida britânica é completo sem ter na trilha sonora Ghost Town for the Specials. É a música mais importante daquela época. Voltando a 1981, o Real Madrid chegava a uma final de Champions depois de 15 anos. Muito parecido com o Liverpool de 2018, que tardou 11 anos a voltar a um jogo decisivo de Champions. Eles trocaram de papéis. O gigante Liverpool de 1981 não perdoou o Real Madrid naquela oportunidade. Em 2018, foi o Real Madrid que não perdoou os Reds que queriam se reafirmar no cenário europeu. Fala do time de 1981 do Liverpool, aquele que o Flamengo derrotou em Tóquio, Tim. O time de Liverpool, com andamento de tempo, aprendeu como jogar as taças europeias. Teve uma derrota no início da década contra, se não me engano, o Red Star Belgrade. Quando a Liverpool chegou na conclusão que um estilo vertical de chutões e tal não ia dar certo nas taças europeias. Então, Liverpool começou a desenvolver um jogo de posse da bola. O time virou uma máquina, um time que cada temporada estava se renovando, mas sempre mantendo a essência. É um time que jogava com a bola no chão, um time de posse da bola, um time até um pouco frio, mas um time muito eficaz. E até nos melhores momentos de triangulações, muito bonito para se ver. O time que venceu o Real Madrid em 81 representou um final de um ciclo. Depois daquela vitória, o Liverpool perdeu o goleiro, Roy Clements. Ele foi para Tottenham e entrou um cara de África, de Zimbábue, Bruce Grobbelaar, que no início errava muito. Quando o time enfrentou o Flamengo no final do ano, era um time muito em transição ainda, um time que naquele momento andava mal no campeonato inglês. Isso não era visto com nenhum problema, porque o time estava pensando no ciclo mais comprido, até um ciclo de 3 anos, que se completou com a vitória sobre a Roma, com Grobbelaar, a grande estrela de um disputa de pênaltis, em 84. Entre 1977 e 1985, somente em 1983, não houve um time inglês na final da Copa dos Campeões. Entre 2014 e 2018, todas as finais da Champions tiveram pelo menos um espanhol. Existe alguma semelhança dos países nesses dois períodos ou alguma semelhança entre o Liverpool daquela época e o Real Madrid de 2014 a 2018, Tim? É muito difícil ver grandes semelhanças
entre o time de Liverpool daquela época e Real Madrid atual, porque são épocas totalmente diferentes, até filosofias do time totalmente diferentes, né? O Real Madrid tem, no centro de coisa, tem uma coisa de galáctico, né? Então você tem um Cristiano Ronaldo, você tem outras contratações de grande impacto, como foi Bale, como foi James Rodriguez, que eles não conseguiram encaixar no time. Então uma coisa de galáctico é fundamental na essência do Real Madrid, e o técnico tem a tarefa de reunir um tipo de pragmatismo junto com esse conceito de galácticos. O conceito de galácticos simplesmente não se aplica ao Liverpool. Liverpool era o anti-galáctico. A torcida de Liverpool reclamava muito na época que enquanto o Liverpool estava ganhando título atrás de título atrás de título, o Manchester United estava ganhando manchete atrás de manchete atrás de manchete. Porque o Manchester United sempre foi o clube mais glamouroso, sempre foi o clube que estava investindo em estrelas. Liverpool não. O estrela era sempre o time, era uma máquina, um time que raramente levantava a bola circulava, mas o time era a estrela. Então foi o conceito anti-galáctico. Esse foi o 5º episódio de Noites Europeias. Espero que tenham gostado e até o próximo, com mais uma vez bastante cultura, música, história, política e, claro, futebol.